Isso é que dá, hein? Jogo decisivo de Campeonato Carioca no Engenhão, com o público reduzido, né? Quartas de final, Botafogo e Flamengo, Flamengo e Botafogo, e, cara, esperado um público super reduzido. 15 mil pessoas. Se chegar a isso, 20 mil, acho difícil. Jogo é amanhã, apenas... Tinha passado de 8 mil ingressos há pouco, 3 mil ingressos para torcedores do Botafogo, a torcida do Flamengo quase que o dobro, mas ainda assim muito reduzida, 5 mil torcedores do Flamengo garantindo ingressos. E olha, loucura isso, hein? Loucura. Uma quartas de final, como é triste a gente ver isso. Quartas de final, Botafogo e Flamengo, e a torcida está mais preocupada em pular carnaval. Mas é isso aí, bota o jogo no Engenhão, né? Acha que o torcedor vai, não tem jeito, nem o do Botafogo vai, né? Impressionante. Olha só, a gente então teve aí, dos cerca de 8 mil que o Vene Casagrande trouxe, vendidos aí para Flamengo e Botafogo, 5 mil, mais de 5 mil para torcedores do Flamengo e 3 mil para torcedores do Botafogo. É lamentável, né, gente? Lamentável a situação aí que a gente vê umas quartas de final, né? Lembrando que é 50% do público para cada time. É lamentável. A gente também tem aqui uma outra informação para passar para vocês, com relação a Flamengo e Botafogo. E eu queria falar também sobre essa situação toda lá, né? O Botafogo pode ficar sem treinador. Mas vamos fazer o seguinte, vamos chegar daquele jeito. Fala, galera, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui com um oferecimento do YouTube Shopping. Você pode garantir o manto autêntico do Flamengo, você pode garantir os mantos todos da Brasiline, tem a partir de R$ 89,00, tem mantos aí maravilhosos, todos oficiais. Você ajuda o Flamengo comprando esses mantos da Brasiline, né? Cara, que tem modelos fantásticos, a gente coloca aqui sempre para você. Então você encontra os mantos do Mengão. Fora isso também, a gente chega com o oferecimento da Caravana do Haroldo, que você pode garantir presença nos jogos do Flamengo, seja no Maracanã, seja no Rio de Janeiro, seja no exterior. Né? No Rio de Janeiro tem receptivo com ingresso incluído, então pode procurar a Caravana do Haroldo que você vai ser muito bem atendido. A Caravana do Haroldo faz um trabalho de excelência há muitos anos. E você também pode emagrecer com a Mais Cabelo, o programa mais slim de emagrecimento. Você emagrece com saúde e você fica bem na fita. Tem Mais Cabelo em todo lugar do Brasil, tem sempre uma clínica perto de você. Entre em contato com eles aí que você não vai se arrepender. Olha só, trazer aqui então a notícia que eu estava falando com relação a Flamengo e Botafogo, um esquema de segurança aí forte, né? Mais de 500 policiais serão mobilizados, tá? Além do uso de drone com reconhecimento facial. Diante do histórico recente do confronto, o BEP reforçará o policiamento. Uma pena é o público reduzido que a gente já falou aqui. Câmeras de monitoramento estarão posicionadas em pontos estratégicos com apoio de drones e helicópteros da PM. Um carro comando equipado com monitores também ficará estacionado nas imediações do estádio, tá? A operação ainda envolve equipes do Batalhão de Ações com Cães, do Grupamento Aeromóvel, do Batalhão de Rondas e Controle de Multidão e do Regimento de Cavalaria, segundo o Tiago Lima do GE, tá certo? A gente tem aqui também, cara, uma informação para falar com vocês com relação à arbitragem da Recopa, hein? Tá definida, também vou falar aqui sobre o Juninho. Torcedores do Flamengo, né, falando que foi besteira emprestar o Alan de graça pro Corinthians, porque ele estreou bem lá, né, que já acertou muitos passes e tudo mais. Galera, olha só, tem leão de treino, tem leão de estreia, né? Também não vamos ficar desse jeito, né? O Vinha também estreou bem lá, já não tá muito bem agora. Então, cara, olha só, eu acho que tava todo mundo querendo que o Alan saísse. Todo mundo queria que o Flamengo emprestasse o Alan. Agora o Alan vai para lá, estreia, e aí a galera tá querendo o Alan de volta, né? Impressionante isso, olha só. Vou pegar aqui no post, né, do Mengo Cria, olha aqui. Arrependidos, a Arena Mil Grau postou aqui, corintiano, após uma boa estreia com a camisa do Corinthians, alguns torcedores do Flamengo comentaram sobre o desempenho do volante. Segundo eles, o jogador sempre se destacou pelos passes decisivos
mas acabava sendo duramente criticado no primeiro erro que cometia. Tá? Aí os torcedores do Flamengo comentando aqui, estreia é um leão, já já vira um gatinho, o Anderson Carlos Teixeira. Olha só, a gente também tem aqui para trazer para vocês que uma notícia importante. O Flamengo aí, segundo o GE, evoluiu na resistência, mas ainda busca força e potência ideais em 2026. Que o Flamengo está fisicamente abaixo do início de 2025, né? Internamente a avaliação é mais complexa. Nos 5 primeiros jogos oficiais da temporada, os números de 2026 são até superiores em resistência. O time percorreu 114,5 km contra 104,3 km em 2025, além de registrar mais distância por minuto e em alta intensidade. Os dados foram divulgados pelo canal Falso 9 e confirmados pelo GE. Mas os números não contam toda a história. A comissão técnica de Felipe Luiz entende que ainda falta evoluir em força e potência, fundamentais para sustentar a pressão alta e os encaixes de marcação. Sem esses níveis ideais, a recuperação é mais lenta, o que já levou a preservações pontuais. Tá? Com um intervalo maior entre os jogos nesta semana, o clube retomou treinos com carga mais alta para acelerar esse processo. A expectativa interna é que com o ganho físico, o desempenho coletivo volte a encaixar. Tá? Então, a gente tem aí o Flamengo cuidando mais da parte física dos atletas, né? Musculação, física, tudo, para vocês viram aí, inclusive, né, nos nossos vídeos, nos vídeos da Flamengo TV, nos treinos, o Flamengo realmente caprichando na parte física para conseguir essa situação aí de força e potência, evoluir em força e potência. É muito importante isso, né, para o Flamengo conseguir equilibrar a parte física aí dos seus jogadores, que a gente percebe que é justamente isso que está dificultando. Cara, olha só, a gente avisava aqui, vocês se lembram o que a gente avisava aqui com relação a Leila Pereira, quando emprestou aquele dinheiro para o Vasco, e aí toma aquela porrada do Vasco quando estava brigando pelo título com o Flamengo e acabou perdendo, né? Eu até brinquei, né, o Dick Vigarista sempre perde. Vocês se lembram quando eu falei que estava muito estranha aquela situação, ela sendo presidente do Palmeiras emprestando dinheiro para o Vasco? Eu falei isso, né? Agora, né, o Ricardo Capriotti, né, na Bandeirantes, falou o seguinte: Leila Pereira tem o desejo de comandar, né, um time depois que ela deixar o Palmeiras. O time é o Vasco. Meus amigos, e aí a gente só confirma, né? A gente só confirma o que a gente vinha falando, né, que era muito estranho aquele movimento. O Wellington 92 falou: zero novidade, pelas movimentações dela ultimamente estava na cara. Uma coisa é certa, vai continuar sendo vice do Malvadão. Né? O Paulinho Reis 18 mandou: o Vasco é barato. O Giovanni 47 explica a inveja que tem do Flamengo. O José Luiz vai ser vice do Flamengo do mesmo jeito. E muita gente aí comentando, né, algumas coisas que a gente não pode ler sobre como ela vai comprar o Vasco. Então a gente prefere aí manter aí, isso em off você pode ver nos comentários lá. Eu, inclusive, estou lendo aqui a postagem do Mengo Cria, né, nosso parceiro Mengo Cria. Falar com vocês sobre a questão do John Arias, né, que se apresentou lá no Palmeiras, falar que escolheu para ser campeão, um clube que vai proporcionar para ele ser campeão. E vamos ver o que o Sormani falou. Foi muito bem o Sormani, olha aqui. John Arias foi apresentado no Palmeiras nessa sexta-feira e disse que voltou para o Brasil para jogar no Palmeiras e não no Fluminense, porque ele quer ser campeão e, consequentemente, garantir uma vaga, né, na seleção da Colômbia para disputar a próxima Copa do Mundo, que vai ser disputada agora em junho, vai estar no ano. Estados Unidos, Canadá e México. Ele volta para o Brasil, repito, para ser campeão e garantir uma vaga na seleção da Colômbia para disputar a próxima Copa do Mundo. Que garantia o Palmeiras te dá para ser campeão? Nenhuma. Nos últimos 2 anos, o Palmeiras ganhou um campeonato paulista. Perfeito. Mais nada. Perfeito. O único time do Brasil que te dá a garantia de ser campeão é o Flamengo. Nesse mesmo período, ou seja, nos últimos 2 anos, eu anotei aqui, ó, o Flamengo ganhou uma Libertadores e com ela passou a ser o time brasileiro com mais Libertadores na história
É isso aí. Ganhou o Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil, uma Supercopa do Brasil e 2 campeonatos cariocas. O Palmeiras não ganhou nada, absolutamente nada, embora a dona Leila Ganhou um Pereira, paulista. presidente do Palmeiras, goste de posar como supercampeão. Não é. Nos 2 últimos anos, repito, o Palmeiras ganhou um título, o Campeonato Paulista. E o Flamengo torna a dizer uma Libertadores, um Brasileiro, uma Copa do Brasil, uma Supercopa do Brasil e 2 campeonatos cariocas. Então, e aí eles ganharam um estadual. Se quisesse voltar no Brasil para ser campeão e garantir uma vaga na seleção da Colômbia para disputar a próxima Copa do Mundo, não era no Palmeiras que você tinha que votar. Era pro Flamengo. Flamengo. Perfeito, perfeito. Né? Aí eu vi muita gente falando, concordei com o Sormani pela primeira vez. Não, eu já concordei algumas vezes. É normal concordar, discordar. Muitas vezes as pessoas não entendem que a gente discorda com respeito, a gente discorda, concorda. E eu já discordei algumas vezes do Sormani, mas dessa vez eu tenho que falar para vocês que o Sormani, né, foi perfeito. Voltar para ser campeão.